Olá pessoal, vamos então continuar aqui, com mais um vídeo complementar agora a respeito da nossa etapa de detalhamento, Eu havia feito então algumas observações sobre a etapa da blocagem e agora eu vou fazer então algumas observações sobre o detalhamento que foi feito, Para eu fazer aqui esse paralelo aqui entre o nosso modelo aqui e algumas referências aqui, eu fiz esse agrupamento aqui de imagens para a gente conseguir visualizar bem, mais ou menos o modo como eu imaginei os nossos detalhes na nossa escultura. Aqui, como eu havia falado anteriormente, eu costumo analisar o processo de detalhamento em duas etapas basicamente. É lógico que isso pode variar, mas pelo menos nessa situação aqui eu consegui mostrar bem aquilo que eu havia falado, que a gente enxerga aqui uma etapa que é a etapa do detalhamento principal, onde a gente consegue ver aqui basicamente as formas principais, como alguns detalhezinhos de rugas, de expressão. As formas já estão bem definidas, se a gente comparar, por exemplo, com o próprio blocking, que é onde a gente só tem as formas principais do rosto, a gente consegue definir bem esses fluxos do rosto. Já na etapa de detalhamento eu tenho, além desses detalhes, você ter o refinamento desses detalhes, também o estabelecimento aqui dos nossos fluxos aqui, de detalhe, que é importante, pensar quando começar a fazer o próprio detalhamento, conseguir visualizar que não só existe esse fluxo que a gente consegue notar aqui para as formas principais, como também existe esse fluxo que a gente nota aqui para os próprios detalhes, que eles de certa forma acabam respeitando também esse movimento aqui da própria anatomia do rosto, Se a gente perceber aqueles músculos que se estendiam até aqui, eles fazem também um fluxo dessas rugas menores, A gente consegue ver aqui bem o modo como ela se desloca, Ela vai se alongando aqui da mesma maneira. A gente consegue ver como ela se desloca nessa direção. A gente percebe que existe um padrão que elas obedecem e que você consegue visualizar aqui, Por exemplo, aqui esse movimento, que logo ela corre para cá, até porque essa região aqui ela está um pouco mais contraída, Então a gente tem esses movimentos aqui dos nossos detalhes, Pode ver que eles sempre acompanham um fluxo que se assemelha muito às linhas principais aqui do nosso rosto, Quando a gente começa a visualizar bem isso e coloca em prática esse padrão, a gente consegue um resultado bem mais satisfatório, um padrão que fica bem mais orgânico. Aqui, por exemplo, no pescoço, a gente vê que ele vai se alongando aqui ao longo de toda essa estrutura aqui, Inclusive, como eu havia exemplificado, essas verruguinhas, elas acompanham também esse movimento, Elas estão inseridas dentro desse padrão. Eu separei então algumas referências para facilitar, que a gente possa exemplificar bem isso. O nosso modelo ele
tem esse padrão aqui, né? Que eu procurei fazer propositalmente para que ele ficasse o mais convincente possível, né? Eu separei essas imagens aqui e a gente consegue ver, né, que mesmo as figuras, né, humanas, elas têm, né, esses fluxos que a gente tem que observar e buscar, né, respeitar para conseguir fazer um detalhamento que não fique muito estranho, né? A gente percebe, por exemplo, as tensões do rosto, como ela tende, né, a correr numa determinada direção. E essa harmonia aqui nos detalhes do rosto aqui são fundamentais, né, para a gente conseguir fazer, né, os detalhes de maneira que fiquem convincentes. Já você pegar uma criatura aqui, por exemplo, você percebe que o escultor, né, teve todo o cuidado aqui de fazer com que esses movimentos aqui nessas ranhuras do rosto ele acompanhasse esses fluxos, né? Você vê aqui, por exemplo, nessa parte superior que ele teve, né, todo esse movimento aqui da mesma maneira. A gente percebe que eles estão acompanhando, né, esse movimento. A gente pode ver que ele tende a se conectar, né? E isso é um padrão, né, para qualquer tipo de rosto que tenha uma forma mais parecida com a forma humana. Você consegue perceber bem esses fluxos, né? Você vê, por exemplo, aqui, ó, no pescoço, bem parecido com aquilo que eu havia aplicado no meu modelo, né? Essas ranhuras aqui no pescoço, né? A gente consegue ver bem esse deslocamento aqui das rugas, né? Aqui, por exemplo, do rosto. E todo esse fluxo aqui bem delineado. Da mesma maneira aqui, ó. As rugas, elas sempre acabam, né, acompanhando esse movimento da estrutura muscular, né? Que a gente percebe novamente a mesma coisa. Isso é bem um padrão, né? Cada criatura que você pretenda fazer, você tem que ter isso em mente, né? Encontrar esse padrão, né? Por isso que é importante, né, buscar entender como funciona, né, a anatomia da criatura que você vai fazer, para até nessa etapa aqui de detalhamento você conseguir, né, visualizar o modo como vai se comportar os detalhes que você vai aplicar nesse modelo, né? Não ficar uma coisa muito desconexa e gerar, né, um detalhe lá que fique parecendo que não tem correspondência nenhuma com o modo como aquela estrutura funciona, né? Então isso aqui são basicamente os conceitos, né, que eu procuro sempre observar quando eu começo já a minha etapa de detalhamento. Quando eu faço já o primeiro momento aqui, né, do meu detalhamento, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso aqui, né, esse fluxo de detalhe aqui que a gente tem que procurar sempre enxergar e tentar tornar o mais interessante possível, né? De maneira que fique bem orgânico e não fique um movimento muito forçado, muito estranho, né?
Porque é justamente esse cuidado que a gente procura ter aqui que dá, né, um realismo a mais no nosso modelo, né? Você vê, por exemplo, aqui, ó, tudo seguindo esse padrão aqui que a gente estabeleceu, né? Tentando ser o mais convincente possível, né? Eu costumo separar justamente por isso, né? Porque essa primeira etapa é onde eu faço, né, o refinamento das formas principais, né, que a gente tem aqui no blocking. Isso aqui ainda é bem cru. E fazendo, né, esse refinamento dessas formas principais, eu então começo a aplicar aqui os meus detalhes aqui, né? Os detalhes da primeira fase de fluxo, para as rugas e das formas principais. Já na minha segunda fase, que já é a fase que eu considero a fase do refinamento final, né? Que é onde eu já tenho, né, as minhas linhas bem definidas, o meu fluxo aqui de detalhes aqui bem estabelecido, que eu já começo então a trabalhar os detalhes menores em cima desse fluxo, né? Pode ver aqui que aí já tem já os poros, as variações, né, entre as áreas que tem mais porosidade e as áreas que são mais suaves, né? Isso a gente pode pegar, né, até como referência humana aqui. Tem aqui nessa imagem aqui para exemplificar, né? Você pegar, por exemplo, um rosto humano, ele não tem o mesmo nível de porosidade, né, em todas as áreas, né? Você pode ter uma área que fique mais do que outra. Se você pegar, por exemplo, essa região do nariz aqui, ela é bem lisa, né, em comparação com outras áreas, como por exemplo a área do queixo. Dependendo do tipo de modelo que você for fazer, você precisa observar isso, né? Se no caso você tem uma criatura que tem um rosto um pouco diferente da nossa, você vai ter que pesar já de outra forma já essas rugas que você aplicar no rosto, né? Se a gente puder observar aqui, a gente tem um outro tipo, né, de porosidade em relação à estrutura do nariz, como da testa, né, onde a testa ela tende a ser um pouco mais lisinha, né? Você percebe pelo modo como a própria luz incide nela, que ela é um pouco diferente, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a região aqui da testa desse modelo aqui, ela é um pouquinho mais lisinha, né? Ela tem alguns detalhes que a gente percebe aqui de ranhura bem pequenininho, mas ela é um pouco mais lisinha, assim como o do nariz também, né? O nariz, a extremidade dele tende a ser um pouquinho mais esticada e também fica um pouquinho menos porosa, por exemplo, do que essa região aqui lateral, né? Que ela e a região do queixo, né? Onde ela tende a ter umas irregularidades maiores e fica mais enrugada, né? A gente pode ver, por exemplo, nas fotos aqui que a gente tem umas variações, né? Tanto dessa região aqui lateral, como daqui da área principal do nariz, da testa, né? Cada região a gente pode notar uma variação do modo como essas rugas são distribuídas, né? Eu analisando, né, esse modo como elas são distribuídas lá, eu posso então já traçar um parâmetro aqui para ver como que eu posso distribuir os detalhes aqui no meu modelo, né? Se eu observar bem, eu procurei, né, expressar isso da melhor maneira possível, colocando essas variações aqui, por exemplo, nessa região aqui da testa, aqui as rugas são um pouquinho diferentes, por exemplo, dessa região aqui é um pouquinho mais
mais poroso também, né, do que essa região aqui de cima. Aqui, como a gente tem essa estrutura óssea aqui nessa região, ela tende a ser um pouquinho mais lisa, né? Geralmente, onde você tem uma estrutura óssea mais, mais evidente, essas rugas elas tendem a ser um pouco mais suaves, né? Onde você tem um pouco mais de enrugamento, é geralmente nessas áreas onde você tem menos presença aqui de uma estrutura óssea, né? Por exemplo, aqui no nariz a gente tem a estrutura óssea aqui do nariz, que faz com que ele fique, essa parte aqui da pele fica um pouquinho mais esticada, né? Então você vê menos esses detalhes das rugas, né? Já aqui onde você tem maior contração e você tem mais dobras, essas rugas elas acabam ficando mais presentes. Aqui, por exemplo, já aqui você tem a estrutura óssea, então ela fica um pouquinho mais leve do que em outros lugares. Aqui dá para ver, por exemplo, essa parte aqui também, né? Eu coloquei um pouco mais de poros, até porque geralmente, né, no rosto humano, essas regiões aqui elas costumam, né, ter o crescimento de barba, né? Essa região aqui onde você pode comparar aqui, né? Você tem essa região que é geralmente uma região que tem um crescimento de barba, né? Então você tende a ter esses poros menores nessas regiões. E acaba ficando mais poroso justamente por isso, né? Porque você acaba tendo uma presença maior desses furinhos por conta disso. Então aqui a gente pode ver, né, a comparação entre os dois níveis de detalhamento, que a gente percebe, né, já uma diferença considerável, né, no nosso modelo, né? Aqui, em relação aos chifres, o que me veio à cabeça, né? Por exemplo, os chifres eles têm também um fluxo, né? Um fluxo até mais fácil de perceber, porque ele tem toda uma forma aqui meio que em S, né? Então os nossos detalhes eles também acabam tendo que respeitar isso também, né? Então eu não posso, por exemplo, imaginar que eu vou ter um detalhe correndo nessa direção, já que isso ficaria estranho, né, esteticamente, né? Se você tem esse fluxo aqui, a tendência, né, é que a gente acompanhe, né, vai fazendo esses detalhes de maneira que eles sigam esse fluxo, eles tendam a respeitar, né? Você, por exemplo, tem um detalhe aqui em horizontal, mas ele sempre tenta se alinhar, né, a essa estrutura aqui do chifre aqui, de modo a respeitar esse fluxo que ele está seguindo, né? E todos os detalhes eles tendem a caminhar para essa direção, né? Com os chifres é mais fácil visualizar isso, né, do que um rosto onde a gente tem muitas formas aqui que estão competindo, né, para ocupar aqui uma posição, né? Então é importante, né, a gente já visualizar aqui para saber, né, como que a gente vai fazer o deslocamento aqui dos nossos detalhes. Isso aqui é uma regra aqui para praticamente qualquer figura orgânica. Então acho que já ficou, né, claro aqui o que eu quero explicar, né? Que para a gente, antes de começar
processo de detalhamento, buscar, né, encontrar esse movimento que tem, né, esse movimento desses detalhes no rosto da nossa criatura. Olhar bastante referência, principalmente referência que quando a gente quer fazer alguma coisa assim que tem mais detalhe, tem essas ranhuras assim, você buscar a referência de rosto humano, principalmente de idoso, né, que você consegue visualizar bem essas formas aqui, essas rugas, que ajuda você a enxergar, né, esse movimento. Então isso aqui é o nosso procedimento básico aqui para entender, né, o funcionamento dessa etapa de detalhamento, né? A primeira etapa, como já havia falado, determinação aqui das linhas de movimento do nosso modelo, e a segunda etapa, né, distribuição dos detalhes conforme a proporção, né, de massa do rosto, né? Então eu espero que tenha ficado claro o modo como eu visualizo aqui, né, essa distribuição dos detalhes no rosto, e a gente segue aí com o nosso curso.